Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, sou a professora Silma, estou de volta para trabalhar com vocês hoje com o tema os modos verbais a partir de gêneros textuais. Nós veremos que o modo verbal expressa a intenção comunicativa do falante. Vocês sabem quais são os modos verbais? Nós temos 3 modos: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo indica um fato, uma verdade. O modo subjuntivo indica possibilidade, desejo. E o modo imperativo indica ordem ou pedido. Como será que esses modos verbais aparecem em textos? Eu trouxe 3 textos de gêneros diferentes para mostrar isso a vocês, tá? O primeiro texto é uma notícia, tá? Vocês já ouviram falar do filme Laços, tá? Que conta uma história envolvendo personagens da Turma da Mônica, Cebolinha, Cascão, a Mônica e a Magali. E a notícia é sobre esse filme, tá? Se vocês não conhecem, vale a pena assistir, vocês podem acessar. Ele está no YouTube, tá? Eu não assisti, mas pelo que eu li da sinopse, é bastante interessante. Começa o casting para a escolha das crianças que viverão os personagens da Turma da Mônica em carne e osso na telona. Casting quer dizer o processo para a seleção das pessoas que vão atuar no filme. O filme Laços narra o amor incondicional de Cebolinha pelo seu cão desaparecido, Floquinho, em aventura com Mônica, Magali e Cascão. Tá, aí continua. O longa Laços narra a história de amor incondicional de uma criança pelo seu cãozinho e a importância da amizade. No roteiro, Floquinho desaparece e o seu dono, Cebolinha, conta com a ajuda dos amigos Mônica, Magali e Cascão em um plano infalível para encontrá-lo. A história une o clássico dos personagens do Maurício de Souza a uma narrativa repleta de emoções e perigos, roteirizada e desenhada por Luiz Vitor Cafage. Tá? Eu coloquei aqui 3 questões que nós vamos desenvolver agora. Primeiro nós vamos reconhecer os verbos contidos no texto, depois nós vamos identificar o modo que está predominando, o modo verbal que está predominando na notícia. Então vamos ao início da notícia. Veja bem, vamos desde a parte do título, né? Começa, viverão, aqui nós temos narra, né? O filme Laços narra, tá. Narra novamente, depois Floquinho desaparece, Cebolinha conta, a história une. Então vocês percebem que essas formas verbais, elas estão indicando uma certeza, estão falando de fato, de verdade. Não estão, o autor não empregou nada pensando em possibilidade. E o modo que indica tudo isso é o modo indicativo. Então, nós já identificamos os verbos e já identificamos o modo verbal que está predominando na notícia. Aí tem uma questão: qual é a intenção comunicativa do texto em que se utiliza o indicativo? É para vocês verem como o modo verbal está relacionado com a intenção comunicativa daquele que escreve, tá? Do falante, ou do ouvinte, ou do locutor, do emissor, tá? Que é aquele que emite a mensagem. A intenção aqui, como os verbos estão no modo indicativo e eles indicam certeza, fato, verdade, então a intenção é justamente narrar, né? Alguma coisa, alguma ação, expressar alguma coisa que realmente tenha acontecido, que realmente aconteça, que vá acontecer ou que tenha acontecido, tá? Então é uma certeza, por isso o modo indicativo. O próximo texto também se refere ao filme Laços, tá? Só que agora não é mais uma notícia, é uma propaganda, tá? Então, veja bem, vem assistir ao filme dessa turma animada e cheia de aventuras.
traga seus amigos e divirta-se com essa história. Nós vamos também fazer as mesmas atividades que fizemos com o outro texto. Nós vamos identificar os verbos, olha lá, venha assistir, é uma locução verbal, mas a forma verbal principal aí é venha, então veja bem, venha. Depois nós temos traga, divirta-se. Veja bem qual modo verbal está empregado na propaganda. Olha, veja bem como eu estou falando. Venha, traga, divirta-se. Eu estou fazendo um pedido, estou fazendo uma solicitação, tá? Então aqui eu tenho o modo imperativo. O modo imperativo, ele está sempre presente nas propagandas. A propaganda, ela tem a finalidade de persuadir as pessoas, né? Convencer as pessoas. Aqui no caso, está tentando convencer os leitores a assistirem ao filme Laços, tá? Nós temos aqui uma imagem das crianças que fazem, né, os personagens, né? Do Cascão, do Cebolinha, da Mônica e da Magali. Está bem? Tá, então nós já identificamos os verbos, nós já identificamos o modo verbal. Vamos ver o próximo slide. Tem uma outra questão para que respondamos. Qual é a intenção comunicativa do texto em que se utiliza o imperativo? A intenção aqui é expressar um pedido, expressar uma solicitação, tá? Então estão vendo como o modo verbal expressa a intenção comunicativa do falante? Vamos ao próximo texto. Nós temos aqui um poema, Paraíso. É um poema de José Paulo Paes. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não para automóvel matar gente, mas para criança brincar. Se essa mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Se esse rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgotos noutra parte, que os peixes moram aqui. Se esse mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. Eu quero chamar a atenção de vocês para alguns versos, porque eles estão chamando a atenção aqui. Quais são? Se essa rua fosse minha, depois, se essa mata fosse minha, depois, se esse rio fosse meu e também se esse mundo fosse meu. Por que eu estou chamando a atenção de vocês? Na verdade, as formas verbais desses verbos estão predominando no poema porque eles exigem um complemento. Quando eu falo, se essa rua fosse minha, eu preciso de um complemento para que tenha sentido completo. Então, o verso que vem depois, eu mandava ladrilhar e não para automóvel matar gente, né? Os outros versos também, tudo dando continuidade para complementar a ideia do primeiro verso. E uma outra coisa que eu quero que vocês observem, que aqui no primeiro verso, se essa rua fosse minha, eu não estou afirmando que a rua é minha. Então eu estou falando de uma possibilidade, de um desejo. Eu estou usando o modo subjuntivo. E o modo subjuntivo, como ele exige um complemento, uma oração que venha depois, aqui no caso um verso, porque se trata de um poema, o verbo que vem no próximo verso está no modo indicativo. Então prestem bem atenção, o complemento que uma oração com verbo no modo subjuntivo exige, olha só, que seja no modo indicativo. Mas o modo verbal que está predominando aqui é o modo subjuntivo. Está bem? Então, vamos às questões que estão lá na frente. Nós vamos fazer as mesmas atividades dos outros textos. Vamos reconhecer os verbos, vamos voltar ao texto. Então, nós temos aqui fosse, mandava ladrilhar, né? Uma locução verbal, mas mandava é a forma verbal principal. Matar, brincar, fosse, deixava, cortarem, vão morar, né? Outra locução verbal, fosse, deixava poluir, outra locução verbal,
joguem, fosse, fazia, seria, tá? Então, são várias formas verbais presentes no poema. Mas as que estão predominando são essas, né? Fosse, olha, em todos os versos é a mesma forma verbal, tá? E essa forma verbal está no modo subjuntivo. Por que é ela que predomina? Porque é ela que solicita um outro complemento que vem depois. Está bem? Tá, vamos voltar às questões. Nós já identificamos os verbos e já identificamos o modo verbal predominante, que é o modo subjuntivo. Qual é a intenção comunicativa do texto em que se utiliza o subjuntivo? Então, nós utilizamos o modo subjuntivo quando vamos expressar uma ideia da qual nós não temos certeza de sua realização, tá? Porque quando eu falo, se essa rua fosse minha, olha só, eu estou falando de uma possibilidade, não estou falando de uma certeza. Está bem? Então, nós hoje conversamos sobre os modos verbais. É muito interessante que vocês percebam a importância deles na construção do texto, qual é a função deles no texto, tá? Muitos alunos não gostam de gramática porque às vezes não entendem a importância desses elementos linguísticos para construírem um texto, tá? Então eu quero que vocês reflitam bastante sobre isso. Nós precisamos ficar em casa, tomar todos os cuidados necessários, lavar sempre as mãos com água e sabão, usar o álcool em gel, não sair de casa, mas se precisar sair, usar a máscara, tá? Se você tossir, cobrir boca e nariz, né? Manter ambientes ventilados, né? Deixar as janelas abertas, evitar ficar em ambientes fechados, tá? E olha, veja, eu não estou usando a máscara, mas eu tirei apenas para falar com vocês, está bem? Tá, então, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Um grande abraço, foi muito bom estar com vocês. Até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.